Olá, tudo bem? Júlio César Teodoro aqui, farmacêutico, nutricionista. E esse canal aqui é para te ajudar em relação a dúvidas sobre saúde, medicamentos, qualidade de vida, todas as dúvidas que você tem em relação a medicamentos e produtos para emagrecimento. Bom, em relação à pimenta, vamos falar hoje sobre o alimento pimenta e não sobre o pimentão, o suplemento de origem de pimenta, certo? Vai ficar o Capiciate vai ficar para uma outra oportunidade, para um outro vídeo, mas eu vou estar trazendo ele. Hoje eu quero falar com você exclusivamente sobre o consumo de pimenta. Ele aumenta a pressão? O que a pimenta faz no nosso corpo? Qual que é a função, a finalidade de você consumir pimenta? Então a primeira coisa é, pimenta aumenta a pressão? Quais os benefícios de consumir pimenta? E quais os cuidados que você tem que ter ao consumir pimenta? Bom, você que é novo aqui, já se inscreve, certo? É extremamente importante você clicar no botãozinho vermelho, curtir, para se inscrever no canal. Curtir e se inscrever, certo? Caso tenha alguma dúvida específica, clique aqui embaixo, comentários, deixe a sua dúvida, ou vá lá no Instagram, juliotodoro.farm. Pode deixar a sua dúvida lá, que a gente troca uma ideia bacana também. Bom, em relação à pimenta, certo? Todos os alimentos, sem exceção, têm a sua composição química. E a sua composição química, a gente falando tipo assim, de uma forma bem analógica e didática para você compreender que é o seguinte, todos os alimentos têm uma composição química. E essa composição química dentro delas produz alguns efeitos no nosso corpo, certo? Seja de energia, disposição ou a simples forma básica de compor energia do nosso corpo, ou alguns metabólicos específicos, algumas composições químicas que têm, vamos falar assim, ação farmacológica no nosso corpo. E a pimenta, ela exerce uma ação no nosso corpo. Ah, Júlia, ela aumenta a pressão? Depende. Depende do quê? Da quantidade que você consumir. Por quê? Porque esses compostos que tem na pimenta, eles vão exercer uma ação no seu corpo a partir de uma certa quantidade que você ingerir. Se você ingerir uma pequena quantidade, eu tomo remédio da pressão, posso comer pimenta? Pode, desde que seja em pequenas quantidades. Ah, eu tenho problema de hemorroida, posso comer pimenta? Pode, desde que seja moderado. Tudo que passa do moderado, certo? Começa a ter uma grande ação no seu corpo. Ah, o que é moderado? Aí vai relativamente o seu corpo dá sinais. Certo? Então a tolerância que você vai sentir, o seu corpo dá sinal. Então quando você ingerir uma pimenta, como você vai saber a sua tolerância? Você ingeriu pimenta, sentiu desconforto em relação à pressão, você tem que maneirar o pé ou às vezes chegar até excluir da sua vida. Por quê? Porque alguns alimentos, algumas pessoas têm maior sensibilidade. Então sim, a pimenta pode exercer ação na pressão arterial e aumentar. Certo? Por quê? Porque ela tem... Lembra que eu iniciei o vídeo falando que eu ia falar sobre o suplemento capsinoide, certo? Os capsinoides, o Capiciate mais especificamente, tem uma ação farmacológica de termogênese, de aumentar a temperatura corporal, aumentar o corpo, acelerar o metabolismo. Eu vou estar falando sobre ele, mas por que eu introduzi em relação aos Capiciates, ao Capiciate e os capsinoides? Porque é o que tem dentro da pimenta, dentro da maioria das pimentas. Essa ardor, certo? É característico da pimenta. E essa composição química que tem dentro da pimenta, que faz o ardor, ele exerce uma ação no seu corpo. A mesma que tem na boca, tem na termogênese do seu corpo, no metabolismo energético do seu corpo. Então é isso que você precisa entender. Então, quando você faz um consumo em exagero, sim, vai alterar a pressão arterial. Se você é hipertenso, não. Principalmente se toma medicamento para hipertensão. Consumo baixinho daquele, porque quanto maior o consumo, maior a quantidade de ativos você vai estar consumindo indiretamente, certo? Então, o suplemento eu posso tomar de forma alguma, porque ele é de maneira concentrada. Imagina a pimenta, onde você retirou toda a composição do alimento e deixou só a composição farmacológica. Entendeu? A complexidade. Então, quais os cuidados que você tem que ter? Ao consumir, perceber
quais os sinais que o seu corpo dá em relação à resposta. E isso não é só com a pimenta, é com todos os alimentos que você ingerir. O seu corpo sempre dá respostas de como que ele está se sentindo. Ah, eu estou engordando demais comendo determinado alimento. Seu corpo está dando uma resposta em relação àquilo. Tem alguma coisa errada ali. Não tá legal. Tem alguma coisa que não tá legal. Nossa, eu fico, eu sinto um mal-estar, desconforto quando eu como pimenta. Seu corpo tá dando uma resposta ali. Então, primeiros cuidados perceba o seu corpo, certo? Traga pro presente o que você tá sentindo, como que o seu corpo tá reagindo ao consumir. Então, a baixa pressão depende dos casos. Na maioria dos casos, não. Mas algumas pessoas sentem esse mal-estar, uma pressão baixa. Por quê? Porque a resposta fisiológica do seu corpo, ela diferencia de uma pessoa para outra. Mas significa que pimenta abaixa a pressão? Não. Significa que pimenta aumenta a pressão? Não. Vai depender da quantidade que você consumir. Em grandes quantidades, sim. Em quantidades normais, uma pimenta vai mudar a sua pressão? Não. E uma pimenta arde pra caramba, né? 10 pimentas pode mudar a sua pressão? Sim. 10 pimentas tem uma concentração muito grande de ativos, entende? Ah, mas tem alguém que come 10 pimentas? Pode ter certeza que alguém sempre consegue fazer algumas proezas. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente pode trazer o assunto para mais discussão. Se inscreve.